Cresça, cresça sempre, mas não tenha pressa de crescer. Cresça como as árvores. Sabe, vamos solidificando cada etapa, aproveitando cada etapa. Por quê? Porque nós temos um apelo para a eternidade. Nós não temos assim uma temporalidade. E os problemas, vamos resolvê-los, mas também não tenha pressa de resolvê-los, a não ser que sejam emergenciais. Jogue para o inconsciente, lá às vezes a nossa sabedoria está muito maior, porque lá a gente não esquece de nada. Não tenha pressa, temos ainda uma eternidade toda para viver. E assim nós vamos falar sobre a terceira idade, ou a quarta, quinta, sei lá. Já nem sei, nós estamos esticando tanto essas idades, já estamos vivendo tão mais e tão melhor, que nós vamos falar numa idade de plenitude. Eu não gosto também do termo melhor idade, porque a melhor idade são todas elas. O melhor dia, hoje, o melhor ano, o que nós estamos vivendo, a melhor estação, esta, porque o melhor quem faz somos nós. Mas vamos chamar assim da idade de plenitude, de intensidade em tudo, porque nós já tivemos a experiência de muitas etapas e isso nos torna pleno em todos os aspectos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sexualidade na terceira idade, nessa idade plena, na idade idosa, na nossa idade. Gente, sexualidade, ela acontece desde a concepção, desde que nós, como indivíduo, somos XX ou XY. Então, o plano de Deus ele foi sectado. Para sermos a imagem e semelhança de Deus, para sermos co-criadores ou procriadores, nós temos que ser homem ou mulher, senão nós não procriamos, nós não criamos com Deus. Então, a sexualidade, ela começa, quando começa a nossa existência, lá no XX e XY, e vai até, eu acho que a vida inteira, quem sabe, na eternidade. Também não sei se a gente leva a identidade dessa para as outras experiências, ou outra, ou sempre. Nós não vamos falar do depois. O depois, cada um que fique com as suas interpretações. Na verdade, nós vamos falar dessa etapa maravilhosa, que é a etapa da sexualidade. Eu queria lembrar que nós continuamos plenos em tudo. A nossa sexualidade, a nossa inteligência sexual, porque temos que saber ser, ela está no cérebro. Ela não está em nenhuma parte do corpo, nós reagimos como um todo, em tudo reagimos como um todo. Comemos, eu como como mulher, eu estudo como mulher, eu danço como mulher, eu estou aqui como mulher porque sou XX. A minha afetividade, isso é um outro assunto, que nós não vamos falar aqui. Mas a sexualidade, ela continua plena, embora nós que já podemos ser avós, não precisamos ser mais mãe, nem pai. Então, somos avós. Aí, esta parte, que é uma parte generandum que a gente fala, ela realmente, ela dá um compasso de espera na terceira idade, chamada para as mulheres menopausa, para os homens andropausa. Não é perda, é modificação. Nós temos que ter cuidados especiais em cada idade. Não é assim, agora eu estou doente depois da menopausa. Não, menopausa não é doença, andropausa não é doença. A sexualidade, o encontro de duas pessoas, elas continuam sempre ativas, sempre ricas. Ninguém perde sexualidade. A única coisa que a gente deixa de estar é procriando, porque aí já passa esta função para os filhos. Quem é avô e avó fala, para que ser pai e mãe se avô e avó é bem melhor, né? Então veja bem, não é doença. Não vamos aqui entrar em detalhes de nada, que nem temos tempo para isso. Nós queremos tirar o mito de que a sexualidade, ela acaba. Não, ela não acaba. Ela modifica, como todas as ações da nossa vida modificam, ficam mais plenas, os encontros são os mesmos, o afeto é o mesmo, a intensidade é a mesma. A única coisa é que quem já procriou não precisa procriar mais, ele pode fazer essa economia biológica. Falando assim, a gente pode entender que saúde, ela existe desde o primeiro momento até o último. Morrer nem sempre é doença.
é finalização de ciclo. Nós temos que falar sobre doenças próprias da faixa etária. Obviamente, nenhum idoso vai ter sarampo, catapora ou coqueluche. Se ele tiver que adoecer, ele vai ter doenças da própria idade, mas não quer dizer que obrigatoriamente ele seja um doente, que obrigatoriamente ele tenha um Alzheimer, que obrigatoriamente a menopausa seja complicada, a andropausa seja complicada. Não, se ele tiver um estilo de vida bom, uma genética boa, um ambiente preservado, ele pode envelhecer com toda a saúde e morrer, vamos dizer, como dizia meu avô, morrer com saúde, ou seja, finalizar, porque a própria idade, a hiperidade, o hipersenil, ele pode findar a vida sem ter uma doença clássica, falência múltipla dos órgãos, ou seja, terminou esse ciclo aqui. Então, deixar de entender a idade plena, a terceira idade, a idade idosa, como queiram falar, como uma idade de doença. Não. Muitas das vezes a gente adoece porque teve uma vida sofrida, teve uma vida desrespeitada. Mas se a gente respeita os ciclos de vida e se a gente tem um estilo de vida bom, não quer dizer que sejamos doentes. Queria fazer um alerta quando fala assim em sexualidade na terceira idade, que nós, por estarmos já numa fase que não procriamos mais, mas não estamos isentos das doenças sexualmente transmissíveis. Temos que nos cuidar delas. Elas também podem estar presentes se não tivermos uma sexualidade responsável, se fizermos um comportamento de risco, né? Nem sempre os cuidados sejam para quem não quer mais procriar, mas também para não ter doenças que podem estar numa falta de critério de como reagir e estar com o nosso parceiro. Então nós temos que ter cuidados de uma vida de que todo mundo vive com plenitude, mas que tem que ter cuidados, responsabilidade consigo, com os outros e com o meio ambiente.